encontro, a gente vai deixar disponibilizado no nosso canal CIAS Brasil no YouTube. Então, deixa esse momento. A gente agradece a Deus e a vocês a presença bonita na noite de hoje para nos concentrarmos, para meditar fontes inacianas e que essas fontes nos ajudem a beber do próprio poço, né? Temos em nós as nossas vozes ancestrais, temos em nós, né, todo o carinho das gerações anteriores que nos cuidaram e cuidaram dos que cuidaram de nós para chegarmos até aqui. E em um dado momento, retroagindo no tempo, chegaremos a Santo Inácio de Loyola, por exemplo. E ainda um pouco mais no tempo, avançando retroativamente, chegaremos seguramente a Jesus Cristo. Então, essa noite de hoje, o bebê das fontes inacianas quer nos levar ao Senhor de todos, quer nos ajudar a cada vez mais estarmos com o coração aberto, ardendo por Ele, com o brilho nos olhos que Ele nos pede ao evangelizar. E com isso, então, com alegria, com gratidão, vamos passar essa próxima 1h30 até ali às 9h30 da noite, fazendo esse nosso encontro através das fontes inacianas. Como vocês observaram, a maioria de vocês seguramente está no nosso grupo de WhatsApp, e como vocês observaram, nós temos então, desde lá, 3 textos. Foi enviado 2 anexos há 2, 3 dias atrás, para que com 3 textos nós pudéssemos passar essa 1h30 meditando sobre temas que Santo Inácio traz a grupos de pessoas para quem ele escreve. O anexo enviado, o documento enviado a vocês, faz parte deste material, que é o livro Cartas Escolhidas, de escritos de Santo Inácio de Loyola, e é das edições Loyola. A versão que estamos utilizando é a edição do ano de 2008. Então, é a partir desse original inaciano que vamos fazer a nossa meditação na noite de hoje, através das mensagens que Santo Inácio deixou especificamente a uma pessoa e que vai ser relido, né, dentro desse nosso contexto, para que também nos sirva a nós. E nisso, então, iniciamos com a carta, como mencionei, e ela nos ajudará a entender melhor como pensava Santo Inácio para além dos exercícios espirituais. Como Santo Inácio refletia e via o mundo para além do que está na autobiografia, ou até mesmo para além do que está em seu diário espiritual, por exemplo. As cartas têm esse grande motivador, conhecer um outro Inácio, para conhecer melhor e mais aprofundadamente a mística que ele vivia para chegar até o Cristo. Então, o grande objetivo do Noites Inacianas nem é tanto conhecer a Inácio, mas é ver novas todas as coisas em Cristo, inclusive a Inácio. Porque seguramente, no primeiro encontro, no segundo encontro que tivemos no Noites Inacianas, muitos de vocês que conheciam o Inácio estão conhecendo outras faces dele, né? Estão conhecendo outros modos como Inácio se portava, agia e reagia às situações, aos contextos, às pessoas. E nisso, então, quero dizer que nesse encontro, especificamente, junto com tantos outros membros do CIAS Teresina, Serviço Inaciano de Espiritualidade, que estão aqui presentes nessa noite de hoje, vamos contar especialmente com 2 membros da Frente de Formação Externa, que é a Lilian e o Fred. Eles 2 nos ajudarão, e junto comigo ajudaremos a todos, a melhor aprofundarmos esses textos da Noite Inaciana. Lília, então, junto comigo, teceremos comentários a parágrafos, à medida que desperte isso no coração, e também o Fred, a partir dos comentários que vocês forem colocando no chat, com considerações que fizerem, com meditações a partir de vocês. O nosso chat já está aberto, é um espaço para que vocês se comuniquem também conosco, e Fred, de quando em quando, em nosso encontro, vai ser colocado para ele a palavra, de modo que ele possa, então, reagir e ler os comentários que estão lá e a gente fazer um diálogo bonito também por esse meio, tá bom? Então, bem-vindo Lília, bem-vindo Fred, bem-vindo todos que estamos aqui. Começamos o nosso terceiro encontro, a terceira edição do projeto Noites Inacianas, indo às fontes para beber do próprio poço. A carta escolhida foi a carta a Pedro Contarini,
Então, dessa vez, a primeira carta foi uma carta ao irmão de Inácio de Loyola, Santo Inácio mandando uma carta a seu irmão Beltrán. A outra carta, nós tivemos uma carta a uma religiosa, a uma consagrada, Teresa Rajadel, dos tempos de Inácio em Barcelona. Hoje é uma outra pessoa, já dos momentos de Inácio na Itália. Então, a gente vai percebendo, né, o movimento que Inácio vai fazendo, o grande missionário que ele é. Porque Inácio, nesse percurso que estamos fazendo com ele, né, a trajetória das cartas, começa com Inácio falando com alguém em Loyola, sua família. A segunda carta, uma religiosa em Barcelona, que naquela época era quase um outro país. E agora, Inácio presente, então, no norte da Itália. O tempo que estamos vivendo com Inácio deu um salto, é uma carta de 1537, lembrando que, né, que 1521 foi quando Inácio começou seu processo de conversão, desde Pamplona, Loyola, Manresa ali por 23 já. Então, nesse sentido, ó, 1537, já temos um bom percurso de Inácio vivido nesse momento. E ele está no norte da Itália, está em Vicenza. E desde aí ele escreve essa carta, vejam que coincidência, em agosto de 1537. Então, nesse mês que estamos vivendo, é o mesmo mês que Inácio escreveu esta carta. E ele escreveu a carta a Pedro Contarini, em junho de 1537, ou seja, 2 meses antes da carta. 7 companheiros, inclusive Inácio, já tinham sido ordenados sacerdotes. Então, aqui é um detalhe importante, para a gente entender o contexto do texto que vamos ver. Então, esse contexto indica que Inácio e mais 7 companheiros já eram ordenados sacerdotes. Então, Inácio agora já fala desde um lugar eclesial como ordenado sacramentalmente. É um outro lugar que ele está ocupando, porém, a Companhia de Jesus ainda não está fundada, né? A Deliberatio Primorum Patronus vai ser em 1539, 38, 39. Então, ainda não aconteceu a deliberação dos primeiros companheiros para dizer, vamos ficar juntos, vamos nos colocar junto ao Sumo Pontífice, vamos fazer um pedido para continuarmos juntos, quem sabe, fundando uma nova ordem religiosa. E ainda não aconteceu nada disso. 1537 já são sacerdotes, mas ainda estão querendo ir a Jerusalém. E a guerra entre Veneza e os turcos fazia impossível essa peregrinação a Jerusalém como eles projetaram. E aí a gente já pode trazer algumas lições para a nossa vida já desse contexto. O que a gente põe, Deus dispõe. Inácio tinha uma ideia fixa no início de sua vocação e que levou por muito tempo. Ir a Jerusalém, morar em Jerusalém, morrer em Jerusalém. Não foi possível, mas ele queria, junto com os companheiros, ir lá. Ele era tão apaixonado por essa ideia de Jesus ter vivido em um lugar concreto e geográfico, e vejam vocês que paixão pela encarnação, né? Foi lá que Jesus encarnou, né? Terra Santa, Israel. E desde ali, então, Inácio fica com essa ideia, e outras pessoas com quem ele convive, esse grupo com quem ele convive, já acontece dele dizer, vamos a Jerusalém. E por isso estavam no norte de Itália. Por isso estavam em Veneza. Era o porto de onde saíam para ir à Terra Santa. Eles estavam ali aguardando que o primeiro navio zarpasse. Só que essa guerra entre Veneza e os turcos acabaram impedindo que essa viagem acontecesse. E o resto é história, como nós já conhecemos. Assim, eles se orientaram para uma atividade apostólica. Ou seja, enquanto não chegava um navio possível para levá-los a Jerusalém, eles disseram, ora, é muito tempo para não fazer nada. E é pouco tempo para fazer muita coisa. Porque o navio poderia sair ali em dias, no máximo em semanas. Mas eles ainda assim não conseguiram ficar parados. Era tanto zelo que eles já tinham, e já sacerdotes, que disseram não. Enquanto esperamos, agimos. E isso a gente pode refletir muito o que é a nossa vida hoje, a nossa agenda hoje, o nosso projeto de vida hoje. Enquanto esperamos, agimos. Foi o que Inácio e os primeiros companheiros, esses 7 que já eram ordenados sacerdotes, além dos outros que ainda não eram, né? Já era um grupinho ali dos seus 12 companheiros, então tinha os outros 5 ainda que estavam se preparando à ordenação sacerdotal. Imaginar isso. Enquanto esperavam, agiam. Enquanto esperavam, trabalhavam. Não é outra coisa senão a espera, né, da próxima vinda de Cristo. Enquanto esperamos, a gente trabalha, ama, serve, né, se doa, mas esperamos. Inácio, nessa espera com os companheiros, fez esse apostolado no norte de Itália.
Querendo preparar-se, dividiram-se então em pequenos grupos por diferentes lugares da Itália do Norte. O grupo de Inácio era constituído pelo próprio Inácio e Diego Laínez e Pedro Fabro, né? Foram de 3 em 3. Ficaram perto de Vicenza. Inácio, e este, na verdade, foi um período quase franciscano da vida de Inácio. É interessante, os primeiros companheiros vivendo ali sem muitos recursos, sem subsídios, sem casa para morar. Então, tudo isso eles iam se doando e vendo o que Deus quer de mim amanhã. A grande confiança na providência. E a pergunta que eu imagino que Inácio fazia junto com os companheiros nesse momento, né, a ponto de viver quase uma franciscanidade, né, no sentido de viver com pouquíssimos recursos, de viver uma vida de providência de Deus, de fato, era a pergunta que eu imagino que Inácio e os companheiros faziam era o que hoje Deus quer de mim amanhã? Ele gastava tempo com isso. Fazia hoje e se perguntava, o que hoje Deus quer de mim para o amanhã? E ficava aguardando o amanhã chegar. E quando o amanhã virava hoje, a mesma pergunta. O que hoje Deus quer de mim para o amanhã? E aí, então, um tempo muito rico, de jubiloso despojamento e de uma fervorosa amizade espiritual. Esse é um ponto interessante de destacar no contexto do texto. Era uma amizade espiritual. Inácio escreveu, então, nessa época, Pedro Contarini. Chega, então, o nosso um dos protagonistas dessa carta, né, que vai receber a mensagem de Inácio. E vejam como Pedro Contarini tem um currículo tanto de dons do Espírito, porque essas coisas não se alcançam sem o Espírito, mas também de dons pessoais. Então, essa mescla entre os dons do Espírito e os dons pessoais é o que compõe a nossa vida. E o Pedro Contarini é dito dele o seguinte, que mais tarde, depois de 1537, ele se tornou bispo de Pafos. Vejam vocês, né? Não só o sacerdócio, mas também o episcopado, o último grau, né, da ordenação sacerdotal, o último grau ministerial. Ele também se tornou bispo. E era sobrinho de cardeal e era irmão de embaixador. Nada mal, né? O ambiente, o perfil de Pedro Contarini. Agora vejam que contraste. Inácio, quase franciscano, no sentido de vivendo da providência, sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso financeiro, coisa muito parca, mandando carta, escrevendo, né, para bispo, sobrinho de cardeal, irmão de embaixador, as pessoas que buscavam Inácio, né? E as pessoas com quem Inácio conseguia entrar, né? Na história de vida que Inácio conseguia entrar, e perceber que alguns deles eram, sim, lideranças gigantes dentro da igreja e também com muitos dons pessoais, como é o caso do Pedro Contarini. Agora, olha o desfecho que aconteceu com Pedro Contarini. Pedro tinha feito os exercícios sob a orientação do próprio Inácio. Inácio não é bobo, hein? Ele mesmo deu os exercícios de 30 dias a esse que é o que Inácio está escrevendo essa carta de hoje. E, ainda assim, né, escreveu a carta, deu os exercícios e lhe transmitiu úteis conselhos sobre o uso dos bens da terra. Olha só, Inácio podia falar de 1000 coisas com Pedro Contarini, hein? Podia falar da saúde física dele, podia falar de sua relação familiar, poderia falar do seu apostolado social, podia falar de 1000 coisas, mas observou que para Pedro Contarini, naqueles exercícios, cabia muito Inácio dar úteis conselhos, porque tem alguns conselhos que não são tão úteis às vezes, por quê? Porque não caem no coração. A Pedro Contarini, ele falou sobre os bens da terra, possivelmente porque Pedro Contarini tinha muitos, né? E a quem muito foi dado. Então, nisso, a carta trata um pouco disso. Estes conselhos produziram o seu efeito, pois Pedro Contarini viria renunciar ao episcopado. Vejam vocês, né? Ele tomou o título de bispo, né, como vimos, e depois ele renunciou ao episcopado. Veja que mudança radical na sua identidade, né? Ele viu, não é como bispo que eu vou servir bem as pessoas. E então ele abdicou desse título do episcopado e então, levado por um desejo de perfeição evangélica que contrariava a lógica da família, né? A gente via que o irmão era isso, o tio era aquilo, né? Então, ele contrariou essa lógica da família, o Contarini, a quem Inácio escreve agora, né, que tinha todo um desejo de honra, interesse de prestígio da família. Então, é a esse que Inácio escreve, é a esse Pedro Contarini que Inácio escreve, que é a carta
para a nossa noite de hoje. Lembrando que a noite de hoje é um pouco mais especial, né? Porque além da carta, nós temos uma mensagem e um bilhete. Então, são 3 textos inacianos na noite de hoje, né? Pela carta ser um pouco mais curta e termos o tempo regular, como os demais tempos. Além da carta, a gente também vai conseguir ver um bilhete e uma mensagem. Textos ainda mais curtinhos, um parágrafo até, que Inácio coloca para sua família, na outra parte. A carta começa assim. Quem tem o livro está na página 51, é a carta número 11, a quem também está acompanhando desde o texto que enviamos, né, digitalizado, é também esse material que vamos começar. A carta. Inácio diz: já tratei longamente de nossas questões e de alguns assuntos que vos tocam pessoalmente na minha carta ao senhor Martim Sornosa, o que me permitirá ser mais breve aqui. Esse parágrafo, então, essa primeira frase, Inácio diz, olha, a leitura possível, né, desse parágrafo, Inácio dizendo, olha, tem tempos de dizer muita coisa e tem tempo de dizer pouca coisa. E a gente não pode confundir, né, os tempos. Tem tempo da gente dizer, pregar, falar, testemunhar, né, conversar, dialogar, tem tempos de dizer muito, mas também tem tempo de dizer pouco, né, dizer o essencial. E aqui Inácio disse, olha, já conversei muito sobre nossas questões, ele tem questões com Pedro Cantarini, né? E também alguns outros assuntos, e fez isso por meio do Martim Sornosa. Então, o Inácio vai fazendo redes de pessoas. E nessa hora ele diz, essa carta aqui tem um objetivo. Ela é pequenininha, mas olha que bonito é o objetivo, que essa carta que Inácio diz, aqui eu vou ser breve, mas eu consigo ser longo. Hein? Aqui eu vou ser bem conciso, mas eu consigo ser extenso. É assim que a gente pode entender, né? O modo como Inácio tem horas que consegue fazer uma exposição, uma carta de páginas e páginas. E tem outra hora que é muito sucinto, que vai ali no ponto principal. E é isso que ele faz aqui. E olha porque ele escreve essa carta. Vejam se não é um gesto de carinho, um Inácio carinhoso. Olha o que ele diz. Portanto, não vos escrevo tanto por ser necessário, mas para que não seja dito que vos esqueço. Imagine. Inácio está escrevendo essa carta, não é porque é necessário escrever, ou seja, eu não tenho nenhum assunto para tratar com você. Mas eu estou escrevendo para não pensarem que não seja dito que eu estou esquecendo você. Olha que bonito modo de dizer eu não te esqueço, né? De dizer eu lembro sempre de você. Inácio diz, é para que não seja dito que eu vos esqueço. Você está sempre na minha memória. Você está comigo. Como é que eu provo isso? Não era necessário eu te fazer o bem. Não era necessário eu gastar meu tempo te fazendo atenção. Eu quero fazer isso. Que modo bonito de dizer eu te amo, né? Que modo bonito de dizer gosto de você. Não é necessário fazer, mas ainda assim eu faço. Não é pela necessidade, né, que eu vou fazer isso. É pela vontade e o desejo de manter essa amizade nesse nível. Há um afeto envolvido, né? Inácio, esse mestre dos afetos, né? Inácio que discerne os espíritos, né? E aqui ele diz, eu te escrevo por afeto, não por necessidade, não. Ou, se quisermos, é por necessidade de outra ordem, né? Não é uma necessidade objetiva, não é uma necessidade pragmática, é uma necessidade afetiva, é uma necessidade sensível, é uma necessidade espiritual. Esse é o mote que Inácio toma com Pedro Cantarini já no início da carta. Escrevi longamente, agora escrevo curto. E escrevo pouco só para dizer, não esqueço de ti. E vamos ver o modo como Inácio diz que não esquece, hein? Porque a carta continua com alguns outros tantos parágrafos. E no momento em que Lilian também ver a oportunidade de, nos trechos que você destacou, fazer comentários, aqui estamos. Lilian, na sequência, o parágrafo que começa com até agora. Você continua. O teu microfone. Prazer grande, alegria estar aqui com todos. Antes só de continuar aí, irmão, eu queria só dizer do que o senhor leu aí, do que você leu, essa renúncia aí, quando ele renunciou, quando ele coloca que Pedro Cantarini renunciou a esse episcopado,
me chamou muita atenção, porque aí não se trata de bens materiais no sentido de valor de dinheiro, de valor assim, mas é o tal de um poder que hoje em dia, para quem vive nesses dias de hoje, sabe que é muito mais difícil você renunciar a poder do que renunciar à questão de dinheiro, de posses como um todo. Mas, enfim, eu achei muito interessante, porque isso já foi um aprendizado de Pedro Contarini em relação ao exercício de espiritualidade que fez e que teve a condição de aprender com o Santo Inácio, de viver. Bom, Perfeito, Lília. Essa tua colocação eu acho incrível, porque ela pode ser condensada, por exemplo, naquela frase: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. poder a ele, E, exatamente. e eu continuo essa frase com uma outra, que é: quer conhecer mais uma pessoa, tire o poder dela. Aí a gente sim sabe como agir com poderes ou sem poderes que nos são dados. Muito bom. Bom, então, continuando, ele diz, até agora, né? Santo Inácio diz, até agora, por bondade de Deus, continuamos gozando de boa saúde. Experimentamos cada dia mais a verdade desta palavra, nada tendo e tudo possuindo. Isso é extremamente profundo, né, irmão? Assim, quando eu vou ler um pouquinho mais, para acho que até o final do parágrafo, que a gente pode comentar aí. Tudo posso dizer, tudo que o Senhor prometeu dar em acréscimo aos que procuram, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Se tudo for dado aos que procuram, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, poderia faltar alguma coisa aos que procuram unicamente a justiça do reino e o próprio reino. Isso é uma questão, eu não penso, isso não pode nem ser compreendido, talvez só lendo, talvez vivenciando é que a coisa fosse mais profunda, porque a posse em si, ela não satisfaz nosso apetite existencial, ela satisfaz muitas outras coisas, mas a posse, o mundo, satisfaz muito menos do que o reino de Deus. Isso eu acredito que todos nós tenhamos consciência, embora estejamos caminhando para chegar lá. Então, continua. Aos que acolhem como bênção não o orvalho do céu e os celeiros, mas apenas o orvalho do céu. Os que, digo, não estão divididos, os que fixam seus dois olhos nos bens celestes. Que ele nos conceda esta graça, ele que, sendo rico de todas as coisas, despojou-se de tudo para nos dar exemplo. Ele que, estando na glória do infinito poder, da infinita sabedoria e da infinita bondade, entretanto se submeteu ao poder, ao julgamento e à vontade do homem, que é de tão pouca valia. Esse me chamou a atenção, esse parágrafo tem me chamado muita atenção, quando ele coloca que realmente, no geral, e aí trazendo para a vida bem pessoal, nós achamos sempre que as bênçãos, só as coisas boas são as bênçãos. Muitas vezes não entendemos que as coisas não tão boas, no caso aí, queremos sempre o céu, queremos sempre o orvalho, mas na hora que se trata do celeiro, nós já temos aí, por que o celeiro? Então, talvez a gente não consiga, pelo menos o que me passa a impressão é que nós não tenhamos ainda essa consciência da importância de que o que a gente tem que procurar realmente é o reino de Deus e a sua justiça. Porque não fica claro o fato de que, se nós não fizermos isso, irmão, não vivermos esse processo para entender essa frase aí, que para mim tocou profundamente, a questão de nada tendo e tudo possuindo, a gente não consiga chegar, não consiga fazer essa caminhada que talvez a gente esteja buscando, que é essa busca de Deus. Acho que observar essa dinâmica profunda do que a gente vive e que tem que estar sempre a caminho para viver, imaginando que qualquer coisa no campo do mundo é sofrimento e não perceber que muito menor o sofrimento seria ou não seria sofrimento se nós conseguíssemos buscar realmente a justiça e o reino de Deus. Então, me parece que hoje nós temos tudo e não sabemos discernir. Nós temos tudo e não sabemos discernir, colocando valores no que hoje é material em função de uma coisa muito maior, de se Deus
se Santo Inácio coloca aqui que Deus, que tinha poder, que tinha tudo, abriu mão de tudo e se submeteu ao poder, ao julgamento, de tudo que não tem valia nenhuma, imagina nós. Então ficou assim, foi um questionamento que eu acredito que nem consiga se expressar pela vivência que ainda é muito, digamos assim, muito sutil, uma vivência ainda muito inicial, a minha, que talvez as pessoas aqui que participem sejam muito mais profundas, mas isso eu acho extremamente rico, e aí é onde nós temos realmente que acolher como bênção não só o orvalho, mas o orvalho, o celeiro e tudo que tem na vida. Se nós percebermos que o vazio da alma, nesse vazio da alma, a gente só consegue preencher tendo tudo o que nós conseguimos. Nós temos que fazer esse êxodo para um caminho que é muito mais rico, muito mais. Isso aí, acho que ao longo desse caminho é que nós vamos perceber. Eu não sei se seria mais ou menos isso. Perfeito, Línia. É muito por aí, porque, de fato, o que Deus nos coloca cai no coração. E aí é levar para a vida. Porque desse parágrafo, por exemplo, além do que você mencionou, Inácio coloca: até agora, por bondade de Deus, continuamos gozando de boa saúde. Eu imagino duas possibilidades. Uma primeira, ele diz: olha, a gente tem boa saúde por bondade de Deus, porque a gente mesmo não está cuidando muito da gente, não. Eles estão lá, vivendo como franciscanos, sem serem franciscanos, ou seja, vivendo da graça. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem renda, abdicaram de tudo. E estão se perguntando, hoje, o que Deus quer de mim amanhã? Para mim é muito isso. E aí ele diz, Inácio tem essa consciência, olha, é por bondade de Deus que a gente não está aí definhando, que a gente não está morrendo de dor de cabeça porque não está se alimentando direito e está fazendo jornadas, batendo de porta em porta, evangelizando, pregando em alta voz nas praças, né? Já tinha ali um ministério. E ele diz, é por bondade de Deus que a gente não está desfalecendo, porque a gente não está se cuidando muito, não. É uma das possibilidades. E a outra é dizer que, como tudo é graça de Deus, né, também o dom da saúde. Que aí ele não diz só que é boa saúde física, a gente entende que é uma boa saúde física, né, porque a saúde espiritual deles estava num nível muito alto, digamos, né, eles buscavam a santidade extrema, né, buscavam em extremo a santidade, melhor dizendo. Eles buscavam em extremo a santidade, né, buscavam a santidade em uma radicalidade assim que eles nunca tinham vivido antes. E olha que era gente nobre. Olha que era gente nobre, de grande poder. Então, Inácio tem muita propriedade para falar do poder, né? Do poder temporal, como ele diz, né? Do poder do governo, do poder humano, do poder da terra, do poder civil, como a gente quiser chamar. Inácio tem muita propriedade, né? Ele viveu em Arévalo, ele viveu com o Duque de Nájera, ele viveu com gente muito importante. Xavier nem se fala, Xavier era mais rico que Inácio, né? Inácio tinha uma casa-torre, a família dele em Loyola, e Xavier tem um castelo. Então, era outra coisa, né? Então, eram pessoas grandes no mundo. A família era grande, assim como a de Contarini, como vimos, né? Então, vê que tem um perfil aí, né? De Deus falando a pessoas de grande poder e que se esvaziam do seu próprio poder, né? Se esvaziam de tudo o que ganharam. E quanta coisa ganharam, né? E quanta coisa tiveram. E se esvaziam disso para fazer outra coisa. Então, essa outra coisa deve valer muito mais para eles, né? E ele diz, por bondade de Deus, a gente está aqui em pé, mas pelo nosso cuidado mesmo, talvez não. E ele então continua, que ele faz aqui 3 citações bíblicas, né? A que te mais tocou, essa nada tendo, tudo possuindo, de 2 Coríntios, né? 6:10, São Paulo. Lembrando que a gente já comentou, né? Que na época de Inácio, ali 1537, as Sagradas Escrituras não eram um livro que a gente vai ali na Nova Aliança e compra, né? Era um livro dificílimo de se encontrar, né? Ainda mais as cartas de São Paulo, porque talvez os evangelhos fossem algo mais assim divulgado. Gutenberg ainda estava fazendo a imprensa, né? Que, como a gente mencionou, né? Aquela máquina de imprensar letras com caracteres na folha e sair muito mais rápido, né? A imprensa. Então, tudo isso o Inácio conseguir, né? Esses textos estarem na mão dele, e ao estar na mão dele, ele conseguir trazer para uma outra pessoa, é evangelização direta, gente. Aqui eu queria trazer esse conceito, evangelização direta, né? Não é indiretamente, vendo, não vou bem falar do Evangelho de Cristo, mas vou tentar testemunhar com outras palavras. É muito possível, é até louvável, né?
Mas a evangelização direta, ali não tem dúvida, né? E aqui ele está fazendo isso quando pega do Evangelho, das Sagradas Escrituras, e olha que ele vai em tudo que é canto, hein? Porque ele foi na carta de Paulo, foi nos Evangelhos e foi no Antigo Testamento. É de Gênesis uma outra citação. Então veja, as 3 citações contidas nesse pequeno parágrafo percorre a Bíblia quase toda, porque pega de Gênesis as cartas paulinas, né? Então, só faltou o Apocalipse. Inácio percorreu as Sagradas Escrituras e veja como ele, já teólogo, é o Inácio que já fez teologia, já estudou. E não que ele fizesse falta estudar, porque o que aconteceu com ele, como sabemos, lá no Rio Cardoné, a ilustração que ele teve no Rio Cardoné, não fazia falta ele ter outras instruções, porque como ele narra, a iluminação que ele teve, a ilustração que ele teve no Cardoné, ele mesmo diz, naquele instante eu soube, e olha que ele já estava com 62 anos, quando na autobiografia ele conta isso para a Câmara. Então ele diz, até os 62 anos, o que eu aprendi condensado naquele instante de coisas das letras do mundo e de coisas espirituais, não chega nem aos pés. Esses 62 anos de coisas que eu já vivi, se comparado com aquele pequeno instante que eu vivi no Cardoné. Aquela ilustração que eu tive quando vi o rio que passava fundo, passava embaixo, diz ele. Então, nesse sentido, não fazia falta, mas ainda assim era necessário validar, digamos, academicamente, ou validar para a instituição igreja, né? Quando se perguntava, você fala isso por quem? Né? Você fala isso por você mesmo, pelos estudos, pelo espírito? E ele tinha que ter muito cuidado nessa resposta, né? Porque era um tempo de grande divisão na igreja, né? Estávamos ali ainda com o início da reforma protestante surgindo, né? Então, qualquer elemento diferente que não tivesse em plena comunhão com a igreja, claro que ia ser visto como suspeito. E era a última coisa que Inácio queria. Então, ele coloca citações bíblicas agora, já depois de uma teologia bem feita, né? E estudada, mas também com os dons naturais, né? Pensemos nós, nos nossos dons naturais também, e ele coloca isso, 3 citações para percorrer a Bíblia inteira. E aí eu queria que a gente colocasse também na nossa vida, né, os momentos em que a gente faz evangelização direta. Né? Porque evangelizar indiretamente, a gente evangeliza com boas intenções, com a oração dos fiéis, indo à missa, falando uma palavra boa às pessoas de boa vontade, né? Um bom dia basta, bom dia é evangelização. Né? Com todo carinho, com todo amor do mundo, a gente evangeliza. É uma boa nova dar um bom dia para alguém, né? E não silenciar, né? Ou dizer outras coisas. Mas a evangelização direta, né? O contato direto com a Sagrada Escritura, onde o Cristo está presente, né, e revelado, e Deus revelado, é lá que ele se revela sumamente, né, se revela na criação e se revela na Escritura. Então, a evangelização direta, guardemos um pouco isso para a nossa história também, né, já que é para a gente beber do próprio poço, hein? Como está o meu poço? Né? Como está a minha própria fonte? Né? De evangelização direta. Bom, então, isso é uma das dimensões que eu queria destacar, e expor e partilhar com vocês. Uma outra é quando Inácio fala da dimensão material e da dimensão imaterial. E Línia já muito belamente colocou, né, de que tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que não dá para comprar. Né? A gente conquista com outros elementos, com outras relações, né? E aí não tem dinheiro que pague. O que não dá é para comprar. É isso que toca a relação divina, é aquilo que não tem preço. Né? E Inácio, então, coloca essa relação dos bens celestes com os bens terrenos. Lembrando que é para Contarini, que ainda estava bispo, né? E ainda estava com grandes dignidades eclesiásticas, né? E ainda estava com um plano de carreira eclesial, digamos, né? Estava ali querendo crescer e crescer. E depois ele começou a ver para quê? Né? E os tempos para cá, estou vendo que eu tenho que diminuir e que Cristo cresça, né? A experiência de João Batista pode servir para nós também. Sabe por quê, gente? A gente não tem castelo. A gente não tem grandes títulos nobiliários. Né? E aí é imaginar, a gente, não, mas eu vou dar tudo que eu tenho, Senhor. E a gente vai ver, é tão pouco, né? O tudo que a gente tem, né? A gente, nem comparando com o outro, só com a gente mesmo, né? A gente vive 80, 90 anos, né? E tem tão pouco. E ainda assim, com esse pouco que a gente tem, por mais que nos pareça muito, porque sim, foi suado, foi duro conquistar a nossa casa própria, foi duro conquistar o carrinho que a gente tem,
Foi duro conquistar a estabilidade financeira e pagar as contas no fim do mês. Não é por aí que devemos ir. Isso sim é conquista e deve ser muito bem feita. Mas se algo disso excede um projeto de vida que não inclui o outro que precisa mais que eu, aí cuidado. Aí o cuidado. Aí sim que a gente está tendo muito. A gente está tendo muito quando o que a gente tem excede a caridade. Não, eu não vou dar, eu tenho que ficar para mim. Não posso distribuir, eu não posso doar tempo, gosto, jeito, recursos. Inácio tem regras para dar esmolas, para distribuir esmolas. É um texto belíssimo. Regras para distribuir esmolas. Ele diz o que a gente deve fazer com aquilo que a gente ganha financeiramente. Uma parte para o nosso sustento, digno, meritório, e com sustento tudo, hein? Não é sobrevivência, é projeto de vida. E o que sobra disso, se sobra, aí a gente dá para os pobres. É o que ele coloca, né? Dá para os pobres. Faz caridade, dá para quem precisa mais. Parente, amigo, aderente, né? E sem querer nada em troca. Porque me excede, naquele mês, ou naquele ano, naquele período, né? Enfim. Então, tratar um pouco disso é importante, sabe por quê? Porque Inácio, em algum momento de sua vida, lá em Loyola, chegou e disse: se São Francisco fez isso, eu também vou fazê-lo. E olha ele aqui, fazendo uma coisa muito parecida do que fez São Francisco. Bem, vocês, e de outro modo a gente não descobriria tanto, porque a autobiografia é sim que trata desse trecho de Inácio no Norte Itália com os companheiros. Mas ao falar, mas ele não diz que está vivendo uma franciscanidade, no sentido da pobreza, né? E o voto de pobreza, depois que Inácio vai colocar para os jesuítas, é muito apertado. Para a obra, tudo. Para nós, o suficiente. E às vezes menos que isso. Para o apostolado, para a missão, para a obra, que não falte nada. E aí fazer todos os empenhos que pudermos para nossa instituição funcionar, né? Bem, podermos evangelizar pela educação, evangelizar pelas paróquias, evangelizar pela espiritualidade, evangelizar pela ação social, evangelizar pela juventude, né? Então, para a obra, tudo. Para nós, pouco ou muito pouco. Tanto é que nada é nosso. Dentro do voto de pobreza que Inácio instituiu, fruto de vivências como essa. Porque ele disse, eu consegui, e eu era nobre, vivi com os nobres, comi as melhores iguarias, dormi nos melhores lençóis, e agora estou aqui com os farrapos me cobrindo. E consigo. Por Deus. Sem peso. Esse também é importante. Não é penitência o que eles estão fazendo, hein? Não é penitência. É sem peso. Né? Não foi lá depois da confissão que disse, agora você tem que se trajar de sacos, colocar cinza na cabeça e ir percorrendo descalço ali os caminhos de Vicenza. Não. Não era penitência, era júbilo. Era justo o contrário, né? Era justo o contrário. Então, essa consideração eu queria deixar também. Inácio que vive uma vida comunitária com outros companheiros, com esses outros 7 que estavam com ele, depois reduziu para 3, né? Para depois se encontrarem mais à frente lá em Roma, mas ainda assim falando com um nobre, né? Um nobre eclesiástico, de família nobre, e sendo ouvido. Veja vocês que interessante, né? E sendo ouvido. Inácio não era, para algumas pessoas, tido como louco. Para outros era, por causa do seu projeto de vida radical. Mas para outros era visto como exemplo. Então, não está tanto na ação de Inácio, porque a ação dele era a mesma, constante, consciente, coerente, santa. Mudava o olhar sobre ele. Uns o viam como louco, outros o viam como místico. E aqui entre nós, entre louco e místico, a diferença às vezes é muito pouca. É muito pouca. Porque o que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. O que é loucura para as pessoas do mundo que deixa tudo, gente. Ou deixa quase tudo, né? E faz outra coisa do seu projeto de vida, né? Na sua radicalidade, ou seja, na sua intensidade. Não é da dos outros, na sua. E Inácio fala isso para Contarine. Até eu estou me convencendo, quanto mais o Contarine, que fez 30 dias com ele, né? E a gente vai ouvindo essas coisas dele aqui e dizendo, é mesmo, gente, dá para viver com menos. Dá para viver com menos. Porque tem tantos que vivem com menos e são felizes mais do que os que convivem com mais. Então, nessa dimensão de distribuir esmolas, pensar no suficiente para si. E o que te sobra para os outros, para os pobres, para os necessitados. É missão. É missão. Né? E a gente, então, desse parágrafo pode tirar só tudo isso, né? E eu queria destacar, por último, que Inácio fala do Cristo.
é a encarnação de novo. Né? Era Deus e se fez homem. Foi o maior rebaixamento que houve. Né? Era Deus e se fez homem. E que homem? Né? Não era um grande rei, era um grande líder. Era um grande homem. Né? Era um grande ser humano. Não era um poderoso, humanamente falando. E ainda assim tinha todo o poder. E nisso, então, Inácio coloca 3 categorias para esse Cristo, né? Na glória de Cristo. Ele fala infinito poder, infinita sabedoria e infinita bondade. Eu queria me deter nessas 3 expressões. Vejam vocês que não é qualquer poder, é infinito. Não é qualquer sabedoria, é infinita sabedoria. E não é qualquer bondade, é infinita bondade. Isso é importante porque Inácio não coloca a palavra à toa. Isso a gente já sabe, né? Inácio não coloca a palavra à toa. Toda palavra que ele coloca, toda expressão, ele está pensando em quem ele está dizendo, ele está rezando por quem ele está dizendo e transforma isso em palavras. Ele tinha esse dom da escrita, como vimos. E lembrando que ele não está escrevendo por necessidade, né? Ele está escrevendo por afeto, está escrevendo por amor a Contarini. Não precisava escrever, mas já que eu vou escrever bem. Vou escrever, de fato, algo profundo. Mas era só para ele. Esse é um dado bonito das cartas que estamos estudando, que estamos meditando. Não era para a gente estar vendo isso. Olha que profundo, hein? Não era para a gente estar vendo isso. Inácio escreveu isso a Contarini, e era para ficar com Contarini. Mas quando foram lá com Contarini, quando Inácio faleceu, buscaram, vamos recolher os materiais de Inácio, e fizeram cópia dessa carta. E aí chega até nós. Mas era uma carta de um tu a tu. Né? Inácio não tinha essa pretensão. Por isso a humildade, nesse momento, vale muito. Né? Eu vou escrever essa carta muito bem escrita, porque Contarini, eu sei, vai tirar 1000 cópias e distribuir para todo mundo, e um dia vai chegar no projeto Noites Inacianas. Nada. Né? Escreveu para um. E olha quanto a gente tira da escrita de Inácio para um. Uma carta exclusiva a uma pessoa que chega até nós e a gente aprende. Né? Imagina. E nesse sentido, então, infinito poder, infinita sabedoria, infinita bondade, significa essas 3 coisas. O poder é infinito vindo de Deus Pai a Jesus. A infinita sabedoria é que Cristo mesmo é a sabedoria. Né? E a infinita bondade é a bondade para os demais. Então, uma coisa vem de Deus, outra é nossa e a outra é para os demais. Essa relação entre o que é de Deus em nós, que a gente medite e considere, né? O que é de Deus em nós, a infinito poder de Deus, nenhum poder nos seria dado se não fosse do alto, a infinita sabedoria, aí os dons naturais que nós temos, né? Sabedoria, dom do Espírito em nós, e a bondade, que não é bondade para si mesmo, senão não é bondade, né? Isso é o natural. Todos nós devemos ser bons para nós mesmos, mas é bondade que extravasa, né? É bondade que nos transborda, e aí chega no outro. Então, guardemos o infinito poder que vem de Deus e nos ajuda com sua misericórdia. A infinita sabedoria de Jesus, que nos coloca sábios com ele, né? Sábios em discernimento entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o bom e o melhor, o magis. E a infinita bondade, que ajuda a gente a ser bom com os demais, aprendendo de Deus. Então, desse parágrafo isso, temos aqui alguns comentários que vão começando, e a gente pode também colocar outros, inclusive em considerações, né? O texto que também vocês já antes viram. E aí eu passo a palavra ao Fred, que tem aqui uns 2 ou 3 comentários até interessantes de repercutir. Você poderia, então, Fred, fazer para nós essa repercussão a alguns comentários que eu vi por aqui? Claro, boa noite a todos. Boa noite a todos. A Elisinete, ela fala aqui da necessidade, ela destaca a importância da busca pela indiferença, né? Que nós busquemos a indiferença tal como Santo Inácio o fez. E é interessante, irmão, e a todos que estamos aqui nesse momento, que essa passagem da vida de Santo Inácio, onde ele fala desse jubiloso despojamento, desse momento de franciscanidade, me lembrou vivamente o nosso querido padre Pedro Maione, que foi o precursor aqui do Centro Inácio em Teresina. O padre Pedro Maione, ele quando estava
quando estava lá na Albânia, a mando do São João Paulo II para fazer reconstruir a igreja na Albânia. Ele, no momento de frio, ficou numa casa sem janela, temperaturas quase negativas, e ele, mais uns 2 ou 3 companheiros jesuítas, estavam lá. Ele lembra bem até de uma vez que um mais velho que estava lá, que tinha um único cobertor, de madrugada levantou e cedeu, que ficou no frio para ceder o cobertor para ele, que estava ao lado de outros companheiros, aquecendo pela proximidade, porque não tinha cobertor. E o padre Pedro Maione, eu gravei esse depoimento dele, ele disse que naquele momento, aqueles meses que ele passou na Albânia, nesse despojamento, nesse nada possuindo e tudo possuindo, nada tendo, tudo possuindo, foi o momento em que ele, nos seus mais de 60 anos de vida ordenada, como jesuíta, foi o momento que ele teve maior júbilo. Então, assim, a gente vê que essa indiferença que Santo Inácio tanto falou e testemunhou com sua própria vida, ela repercutiu e repercute ainda hoje dentro da companhia e para nós leigos que estamos aqui. Tanto que isso tira arranca essa admiração, como o Pedro Lopes Bastos, que elogia aqui as reflexões da Lília, do irmão Epifânio, em cima desse texto. E, por fim, irmão Epifânio, todos, é interessante que Santo Inácio aproveita essa despretensiosa ocasião de uma carta, né, onde ele começa narrando a questão da saúde dele, tudo, ele já descampa para uma profunda, como bem repercutiu aqui o irmão Epifânio. Então, assim, esse comentário da Elisinete, né, da busca da indiferença, realmente é algo que toca muito nesse exemplo concreto. A Lília de Almeida Veloso está colocando aqui também. Cadê, meu Deus? Agora temos os bons comentários aí, ó, o Caio, a Lilian, a Lidiana. Vamos lá, gente. Muito bom. Assim a gente torna interativo. Interessante notar como Inácio vive um processo de maturidade. As realidades difíceis da missão ajudaram a ver mais. Ajudaram a Inácio, ao meu ver, a descobrir que a experiência... Paradoxo cristão, nada ter e tudo ter, né? Tentando citar também a Bíblia, né? Assim, você perde para ganhar, né? Assim, onde é que está o tesouro, né, irmão Epifânio? Assim, qual é o verdadeiro tesouro, né? Aquilo que é realmente o reino de Deus. Então, assim, os comentários estão aqui, inclusive com citações paulinas, né? O Caio continua, é o discernimento necessário hoje para algumas correntes eclesiológicas. Acho que aí tem um belíssimo ponto, viu? Porque você traz para hoje, né, Caio, algo que estava há 500 anos atrás, quase. Acho que esse recurso é importante, né? Sem cair, claro, num revisionismo, mas sim que essa relação que o Fred menciona, por exemplo, né, do campo e do tesouro no campo. Observem no Evangelho, e eu digo isso porque acabo de dar um retiro de 8 dias na Serra de Baturité, aqui no interior do Ceará, um grande mosteiro dos jesuítas que temos lá, paraíso, na verdade, na terra, e nesse Evangelho está dito: um homem encontra um tesouro no campo e compra o campo. Ele não compra o tesouro, ele compra o campo inteiro. A relação que cheguei meditando esse ponto é que o tesouro é o ser humano, o campo é o mundo, quem compra é Deus. Deus adquire com o sangue de Jesus, com o martírio de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus, o mundo inteiro em que nós estamos. Esse é o campo. Por outro lado, também podemos ver que o tesouro, a pérola preciosa é nossa alma, é nosso espírito imortal. O campo em que ele está é o nosso corpo. Somos corpo. Então, e é comprado também pelo mesmo sangue de Cristo.
Então, o comprador é sempre o mesmo. O que se interessa por nós é sempre o mesmo. Jesus, o Pai, a Trindade. Então, seja a gente no mundo, o tesouro no campo, Deus compra tudo, leva tudo consigo. Seja a nossa alma o tesouro e nosso corpo o campo em que ele está semeado, Deus também leva tudo. No fim, tudo é dele. E essa necessidade eclesiológica que fala o Caio, acho que vem muito daí, né? A gente voltar às fontes e não tem maior fonte do que o Evangelho. Mais comentários, Fred? Não, seriam esses. Tem a da Lidiana aqui, você está vendo? Da Lilian de Almeida. Sou eu. É a própria Lilian. Ah, não, é a Lilian, sim. É essa Lilian. Ela falou a citação de Paulo. Depois a Lidiana. A Lidiana está dizendo uma coisa interessante aqui. Essa carta é uma herança que Inácio deixou à humanidade. Mesmo sem saber, ele revela a verdadeira realeza de Jesus, com seu infinito poder, sabedoria e bondade, ao rebaixar sua divindade à humanidade por amor, simplesmente por amor. Somente o amor nos basta para alcançar a verdadeira felicidade. Então, cadê aqui? Arimateia Santos, Inácio nasce para uma nova vida, mostra novos caminhos para nós. Que vida nova é essa que agora começamos, né? Inácio diz lá na autobiografia 21, quando está em Manresa, dizendo, gente, nem parece que sou eu, de tão diferente que estou e com tanto ânimo de ser diferente do que eu era. Agora, Inácio também deveria olhar muito para a sua vida anterior, né, e dizer, nada de tudo aquilo me deu felicidade. Nada de tudo aquilo me fez chegar aonde eu queria chegar. Para ele olhar para trás e dizer, que vida nova é essa? Né? Que ânimo é esse de viver algo novo? De saber deixar. Essa é uma missão e vocação para nós. Isso Arimateia tem razão, sim. Mostrar novos caminhos para nós. Saber deixar. Dificuldades de saber deixar, né? Seja bens materiais, seja bens relacionais, né? Seja dimensões relacionais. Saber deixar. A Graça Furtado também coloca um comentário aí, Fred. Se possuís alguns bens temporais, nenhum deles deve vos possuir, que é a indiferença, né, que a Lisinete comentou inicialmente. Que conselho tão atual, afastar-se de um mundo consumista, onde o ter é mais que o ser. Obrigado, Graça, e obrigado ao Fred nessa bonita entrada, né, dos comentários. É aí que a gente vai também fazendo o diálogo, né? Claro, não dá, infelizmente, para abrir a palavra a todos os 60 que estamos agora, mas os comentários são um meio, né, da gente fazer também interlocução. E nisso a gente continua porque a Graça já está citando um trechinho do parágrafo seguinte. Então, nós vamos ter aí um parágrafo que eu destaquei, uma máxima. Lembra as máximas da segunda carta destacada? Aqui também nós temos uma outra carta com uma máxima. Eu localizei uma que está para servir como máxima, que é essa que a Graça traz. O parágrafo, então, continua na carta de Inácio a Pedro Contarini. Mas basta. Inácio é meio que teatral aqui um pouco, hein? Porque ele diz, estou escrevendo pouco, é só o segundo parágrafo, né? E o primeiro parágrafo foi só umas 4 linhazinhas, coisa mínima. Aí escreveu um parágrafo e disse, não, basta, já falei muito. Mas quer falar mais, né? Porque não termina, ainda está no meio a carta. E aí ele diz, mas basta, minhas palavras valem, sobretudo, porque os que Cristo quer ver num grau de perfeição diferente do vosso. Então ele aqui aguilhou um pouquinho o amigo, né? Ele diz, minhas palavras valem não pelo que eu estou dizendo, mas para os que Cristo quer ver num grau diferente de perfeição do vosso. Então, você não está num grau de perfeição muito grande, não, Contarini. É isso que ele está dizendo. Você podia estar mais perfeito, podia estar mais santo, podia estar mais equilibrado, podia estar mais afetivo, podia estar mais, né? Podia estar mais. A gente levar no nosso coração. E nós? Em que poderíamos estar mais e não estamos, né? Porque estar mais em umas coisas é estar menos em outras, né? A nossa energia vital é uma só. Então, naquilo que a gente está mais, que seja de fato que tem coerência, sentido, vitalidade, frutos, profundidade, amor. Né? E o que a gente está menos, seja o que divide, o que separa, o que é o ódio, o que é o meu próprio amor, querer e interesse, isso tem que estar menos, bem baixinho em nós. Se é que devia estar presente, né?
se é que devia estar presente. Então, essa frase deve servir para a gente com isso, porque lembra que depois de Contarini ouvir tanto a Inácio, tão profundamente dizendo a ele deixa esses bens todos que achava que era riqueza, e na verdade era a pobreza dele. A pobreza que o Contarini levava era todos os bens e honras e glórias que tinha, era a pobreza dele, porque ele não estava em paz, né? Ele precisava de outra coisa. Tanto é que mudou de vida, radicalmente. E o texto continua. Para vós, Contarini, o objeto mais particular a ser considerado deve ser, aí vem a frase que Graça nos colocou, se possuís alguns bens temporais, nenhum deles deve vos possuir. E tudo deve ser referido àquele de quem tudo recebestes, a Deus. E aí é Inácio voltando lá para a contemplação para alcançar amor. Todos os bens descem do alto. Tudo vem de Deus, não é nosso. Que é o mesmo que Cristo diz, né, quando conversa com Pilatos. Nenhum poder te seria dado se não fosse do céu, se não fosse de meu Pai. Né? Então, nisso, gente, guardemos essa máxima para a vida. Podemos ter as coisas, mas que ela não nos possua. Podemos possuir as coisas. É suado, é luta, não é qualquer coisa, né? A gente trabalhou para ter, né? É suado e para manter, mas que isso não possua a gente. Porque se está nos possuindo, já não somos senhores das coisas. As coisas estão senhoras de nós. E só podemos ter um senhor, né? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Um senhor. E nisso, então, não deixemos, né, que nenhuma das coisas nos possua. Mas podemos possuir as coisas. Olha que beleza, né? Inácio aqui está nos ajudando muito com isso, né? Pode possuir, sim. Não saiam agora, né, distribuindo a torta e a direita o fogão, a geladeira, o gás, nada. É nosso, deixa aí, né? Mas que isso não possua vocês, que não tire a paz de vocês, né? Isso sim, porque é um projeto de vida envolvido. Esse é o ponto importante, né? É um projeto de vida envolvido nos bens materiais. Senão a gente negaria todo o material, né? E não é isso. Continuando, Inácio diz: pois o ser humano que não pode se ocupar inteiramente do único necessário, deve, pelo menos, colocar todo o seu ser em bem ordenar todos os diferentes negócios que o ocupam e solicitam. Essa matéria deve ser, assim, muito ruminada por nós. Só bastava escrever essa frase a Contarini para ele passar outros 30 dias rezando sobre isso. E ele coloca assim como quem não quer nada no meio de um texto maior. Mas veja o que ele diz. O ser humano que não pode ocupar-se unicamente do que é necessário, Deus. A gente aqui, né, não se ocupa unicamente de Deus. Não conseguimos. Não conseguimos, por 1000 razões, né? Por 1000 afetos. Não conseguimos nos ocupar, mas isso não é demérito. Porque Inácio ajuda salvando, dizendo, se não consegue se ocupar unicamente de Deus, se você não pode, mas pelo menos você deve colocar todo o seu ser em ordenar os afetos, né? Em bem ordenar os negócios que ocupam e solicitam. Que teu trabalho hoje, que a tua missão hoje, que o teu emprego hoje, né, sirva para algo mais do que além de ganhar dinheiro. É isso, né? Que os teus negócios não te ocupem apenas por ganhar dinheiro, né? É um papel pintado a quem foi atribuído o valor, né? Então, nisso, podemos guardar essa palavra. Se a gente não pode ocupar-se de Deus totalmente, a gente deve colocar todo o nosso ser em ordenar a vida, ordenar os afetos nos negócios que fazemos. E continua. Mas agora é Lília, que é outro parágrafo, como tínhamos combinado. Vamos lá, Lília. Daqui a pouco volta o Fred, porque tem comentários surgindo aqui. Tudo bem. Então, colocar nossos bens a serviço dos outros, né? O senhor falando aí, eu pensando aqui, os bens que nós temos, se podemos colocar a serviço dos outros, aí vale a pena. Bom, mas começando aqui o outro parágrafo. Mas eu estou me afastando muito do meu propósito e volto a vós. Perto de Vicenza, a pouco mais de 1 quilômetro da Porta da Santa Cruz, encontramos um mosteiro. Chama-se São Pedro no Vivarolo e está desabitado. Os monges de Santa Maria das Graças, em Vicenza,
tem boa vontade de que nós lá permaneçamos, enquanto nos aprouver. É o que estamos fazendo, ficando por alguns meses, se o Senhor o permitir. Nada mais nos restará senão sermos bons e perfeitos. Deus, do seu lado, não nos faltará. Isso é extremamente importante, ou seja, eles estão temporariamente, né, estão ficando no mosteiro por algum tempo, que foi concedido por obra e graça aí de Deus. Ou seja, enquanto Deus permitir, eles vão ficando. Então, por isso, mais, se não por menos, mas pelo menos por isso, eles têm que ser melhor, bons e perfeitos. Eles, eu falo, Santo Inácio e os dois companheiros, né, que estão lá. Eu não sei, irmão, se poderíamos continuar aqui. O senhor quer fazer mais alguma... Tem algumas Tem considerações que mais podem essas nos considerações. ajudar nesse Diga aí. trechinho. Sabe por quê? Porque, por exemplo, né, Inácio continua. Vê que o parágrafo anterior ele está dizendo, não, mas basta, não tem mais nada a dizer. E vai dizendo coisa. E acaba dizendo coisas sobre o céu. Acaba dizendo coisas sobre a eternidade. Tiramos uma máxima daí, né? Que a gente possua os bens, mas nenhum deles nos possua, né? E Inácio nem ia falar mais, e falou isso. E aí viu que estava se afastando de novo para falar coisas espirituais. Mas lembra que no início ele disse, não, eu só quero escrever para dizer que eu tenho atenção a você, que eu não lhe esqueci, então eu quero contar coisas corriqueiras, quero contar o meu dia a dia, quero dizer a você onde é que estamos morando. Tem um teto embaixo acima da nossa cabeça, né? Ele queria contar coisas assim triviais, corriqueiras, e não consegue. Vai de novo falando da eternidade, do céu, do espírito, de sermos indiferentes. É tanta sabedoria assim que Inácio transborda, que aí ele mesmo percebe, mas espera, essa carta não é para isso. E aí ele para a letra no meio e volta. Mas, aliás, ganhamos uma casinha, tem aqui uns quartinhos no mosteiro, deram para a gente passar alguns meses, na verdade passou alguns anos, que só saiu de lá em 39, ainda era 37, eles foram inquilinos ali um bom tempo, rodava e paravam lá nesse mosteiro, e vejam que já naquela época tinha mosteiros abandonados. Aqui eu tenho que ajudar todos, né, a fazer uma leitura também socioeclesial. Né? Falei que estávamos em tempos de um embate teológico, né, em uma luta pela fé, né, e pela unidade da fé, que foi a Contra-Reforma e a Reforma, né? Então, nisso, veja, tem mosteiros abandonados. Os monges simplesmente disseram, agora não é mais com a gente, como se estivessem vivendo um peso em uma prisão, né? Um mosteiro abandonado. Vê que figura forte, que também serve, como foi dito nos comentários, né, para o nosso mundo de hoje, né? Mosteiros abandonados, igrejas esvaziadas, né? O coração endurecido. Lá também estava existindo, era um período duro. Né? A Europa, Norte Itália, né? Final da Idade Média, 1500. Né? Então, isso é importante ver. Um mosteiro abandonado, e Inácio ocupa esse mosteiro abandonado. Vê que símbolo forte. Inácio e os companheiros ocupando um mosteiro. Eram sacerdotes, mas não eram religiosos. Não tinham votos religiosos de viverem juntos. E ainda assim ganham. Um mosteiro abandonado é cedido para eles pela congregação, né, pela ordem, que era dona do mosteiro, e os monges foram embora. Simplesmente abandonado. Vê se não tem uma ligação com São Francisco, né, lá em São Damião, né, lá na Porciúncula. Reconstrói a minha igreja, né? E aí Francisco vai reconstruir a igreja de pedra, colocando ali, restaurando. Ele, não é isso não, é reconstruir a igreja viva, né? A igreja comunhão, a igreja povo. E aí Francisco vai. E Inácio aqui, nesse período em que a igreja precisou de tantas reconstruções, né? De tanta reformulação, de sua unicidade, né? De sua fé limpa, né? Sem tantos apetrechos, sem tantos mantos, né? Sem tanto poder, né? E aí, nisso, então, Inácio entra nesse mosteiro, fica lá com os companheiros e diz, ficaremos por alguns meses, que a graça de Deus nos permitir, nesse mosteiro. E fica bem mais tempo que alguns meses apenas. E, importante disso, também perceber que essa palavra pode servir para o projeto de vida. Hein? Olha o projeto de vida da gente, que essa última frase pode nos ajudar. Nada mais nos restará, senão sermos bons e perfeitos. É outra máxima, hein? Segunda máxima dessa carta.
nada mais nos restará se não sermos bons e perfeitos. Imagina a gente chegar num ponto, né, que não reste nada a eu fazer no meu dia a não ser bom e perfeito. O que é que eu vou fazer hoje à tarde? Ser bom e perfeito. E hoje à noite? Ser bom e perfeito. E quando eu acordar amanhã de manhã? Ser bom e perfeito. E veja a ordem, hein? Inácio de novo trabalha bem as palavras. Primeiro, ele é bom, depois é perfeito. Que a perfeição pode gerar na gente um certo, né, um certo egoísmo, né, gerar na gente um certo orgulho. Não, primeiro seja bom. Né? E a bondade, como a gente já viu, não é para a gente, né? A bondade é para os outros. A perfeição pode ser para a gente. Comparado comigo antes, eu estou melhor. Né? Aí estou mais perfeito que antes, não mais perfeito que o outro. Mas a bondade é para o outro. A bondade não é para a gente. Né? E aí Inácio leva primeiro os outros, ser bom, e depois para nós mesmos, ser perfeito. Né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Né? E aqui não precisamos necessariamente entrar naquela discussão quase eterna, né, entre perfeição e santidade. Não são antagônicos, né? Mas tampouco se confundem. Não é a mesma coisa. Nesse sentido, então, guardemos essa máxima. Nada mais nos restará senão sermos bons e perfeitos. De tudo que Deus já fez com a gente, não posso fazer outra coisa. Não dá para fazer outra coisa. Ser bom e perfeito. Continuando, então, o próximo parágrafo, que é o penúltimo, a gente está terminando a carta, indo ainda para o bilhete, como vimos, né? E a mensagem que Inácio deixa à sua família. Rezai também vós conosco ao Senhor, para que Ele nos dê graça de cumprir sua vontade, que é a santificação de todos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, vos conserve em boa saúde, Ele que nos conduz no caminho da paz, que só se encontra nele. A propósito do mestre Gaspar, eu vos peço insistentemente, se os assuntos que podem ser acertados por vossos bons ofícios ainda não o foram, que o sejam. Não quero que se possa dizer ou pensar que isto é o que nos fez sermos retidos em Veneza. Então a carta termina de um modo claro, como Inácio queria, né? Muito cru, muito horizontal, né? Não tem coisa muito espiritual nesse último parágrafo. Inácio é também um político, hein? Não esqueçamos, há uma dimensão política em Inácio. Né? É alguém que mexe relações, é um diplomata. E ele sabe o poder que Pedro Contarini tem, né? Mas também sabe do carinho que ambos têm um pelo outro. E aí Inácio trata de dimensões políticas também. Né? Ele não se esquiva disso. Ele não queria. Por ele ia para Jerusalém, que era o que ele estava esperando. Ele não ia ser político em Jerusalém. Né? E ia viver como os santos, ia viver como Jesus. Mas Deus não deixou. Deixou ele fazendo da Jerusalém dele Roma, né? 16 anos, imagine, servindo como geral da companhia, né? Como prepósito geral primeiro, né? Para organizar essa casa chamada Companhia de Jesus, e na morte dele já tinha 1000 jesuítas, imagine. Né? Começou ali com um punhado de 12, 13, né? E ele falecendo no mundo inteiro, os 4 continentes, que o quinto ainda não estava povoado, reconhecido, etc., com o cristianismo. Mas estava já no mundo inteiro, conhecida à época, 1000 jesuítas quando ele falece. Então, Inácio, sim, também tem esse perfil pouco conhecido. Hein? Aqui eu deixo para a gente essa mensagem que pode talvez deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha. O Inácio, depois de se tornar geral da companhia. Né? Porque parece que Inácio só viveu a vida até chegar em Roma. Quando chegou em Roma e se tornou geral da companhia, há meio que um silêncio, né, espiritual sobre Inácio. E é algo que a gente pode, quem sabe, em um novo projeto, em uma nova etapa, né, do projeto Noites Inacianas, colocar luz sobre esse Inácio geral da companhia, né, 16 anos vivendo em Roma, fazendo as constituições, escrevendo cartas para todo o mundo, para os jesuítas no mundo, né, para as missões no mundo. Bem, então voltando aqui, parece que eu que fiz agora uma digressão, voltando. Inácio coloca nesse final algo que a gente deve guardar, talvez com mais carinho ainda, que é: rezai também vós conosco ao Senhor, para que Ele nos dê a graça de cumprir sua vontade. Agora Inácio diz qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a santificação de todos. A vontade de Deus é a santificação de todos. Então vamos perguntar: o que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para o mundo? Qual é a vontade de Deus para essa geração? Qual é a vontade de Deus para a realidade social? Lembra de Inácio? A vontade de Deus é a santificação de todos, não escapa a ninguém. Vê que antes ele estava falando, né? Olha só, ele estava falando de bondade e perfeição. Não tinha falado de santidade ainda. Agora ele fala.
Agora ele fecha o pensamento. Inácio fala de sermos bons para os outros, de sermos perfeitos para nós mesmos e de sermos santos para Deus. Voltou de novo, né? O outro, eu e Deus. É uma leitura possível. Que a gente transmite aqui e coloca para todos. O outro, Deus e eu. Sermos bons para os outros. Sermos perfeitos para nós mesmos. E sermos santos para Deus. A vontade de Deus é a santificação de todos. Né? E veja que não é a santidade de todos, porque a santidade já é algo alcançado, né? É a santificação. Santificação é processo. Início, meio e fim, bons. É caminho. Santificar-se, né? Ser santificado. A santificação é caminho. A santificação não é a santidade. A santidade é o cume, é o final, né? É o fruto do que a gente está plantando. E estamos plantando nossa santificação. Também em meio a espinhos, não tem problema, né? Em meio a pedras, em meio a terreno árido, mas estamos plantando. A semente é a mesma, né? O semeador não pegou semente diferente para colocar nos terrenos, não. Era a mesma semente, diferente eram os terrenos e situações. Mas a semente era a mesma, o semeador era o mesmo. Santificação para todos, essa é a vontade de Deus. Que lembra um pouco Santo Irineu, que a gente cita também quando fala de Inácio, né? Da glória de Deus. Para a maior glória de Deus, tá? E o que é a glória de Deus? Aí Santo Irineu diz, a glória de Deus é o ser humano vivo, né? É a vida em abundância. Aqui Inácio traz, em outro modo, né? O que é a vontade de Deus. É a santificação de todos. Para não esquecermos, né? A vontade de Deus é a santificação de todos. E aí ele termina desejando boa saúde, volta à dimensão, né? Ó, nós temos saúde, lembra lá no parágrafo anterior? Até agora, por bondade de Deus, continuamos gozando de boa saúde. Eu também desejo a você boa saúde. Preocupação de Inácio com o corpo, é isso que eu quero ressaltar aqui. Preocupação de Inácio com o corpo físico. Já fizemos os nossos exames anuais, nossos check-ups, já sabemos como estão as nossas taxas, triglicérides, tudo direitinho, porque a graça supõe a natureza. Então, a nossa natureza corpórea, terrena, mental, física, biológica, né? Tem que estar, ó, tinindo. Tem que estar muito bem, já que a graça de Deus supõe a nossa natureza humana. Então, cuidemos de nossa natureza. Somos corpo, né? Então, nesse sentido, Inácio diz que o Senhor te conserve em boa saúde. E vê, gente, que é tanto carinho que Inácio tem por essa criatura Contarini, que ele até meio que deixou um pouquinho de lado a indiferença inaciana, né? Quando diz, não quero mais saúde que doença. Aqui não, aqui diz, ó, boa saúde, viu? Porque com doença você não vai fazer tudo que você está fazendo, não. Nem vai ser tudo que você está sendo. Então, eu estou pedindo para você boa saúde. Inácio parece que diz, nesse momento não é para pedir saúde ou doença, ser indiferente, não. Desejo, tenho tanto carinho por você, que quero que você com boa saúde. Né? Não quero que Nosso Senhor lhe dê uma doença ou lhe dê menos saúde e aí você possa se santificar, né? Aí você possa ver que tem algo a crescer ainda na tua vida, ser mais humilde, né? Ser mais lento, né? Quando a gente perde um pouco a nossa saúde, a gente não acelera tanto, né? A gente diminui o ritmo, né? A gente anda menos, a gente fica mais acamado, é outra coisa. Então, nesse sentido, Inácio diz, boa saúde para você, cuida do corpo. Está dizendo para ele e eu estou dizendo para nós, cuida do corpo. A graça supõe a natureza, que a gente cuide de nossa natureza. Bom, Fred, comentários. Parece que tem um ou dois ainda aqui que podem nos ajudar. Tem 3 comentários aqui. Pois vamos lá, antes da gente chegar no final, com o nosso bilhete e com a mensagem, que são as duas, e a notícia, que são as duas partes finais. Comentário da Lília. Sustentar nossas escolhas nunca foi fácil, nem nunca será. A Margarida Alencar, por sua vez, lembra que os ensinamentos de Cristo, cristalizados nesta carta de Santo Inácio, escrita há 500 anos, são sempre atuais, pois a palavra de Deus é eterna. Ela repercute aquelas citações bíblicas e, enfim. A Graça Furtado fala de discernir para ordenar a vida. E, por fim, o último comentário aqui da Líria, novamente. A vontade de Santo Inácio seria deixarmos de servir ao mundo para servir ao Senhor? Ela faz uma pergunta. Né? A qual eu poderia responder da seguinte forma. Do que conheço de Inácio, eu diria que não. A vontade de Inácio não é deixar de servir ao mundo para servir a Deus. A vontade de Inácio é servir a Deus no mundo. Que ele encontra Deus em tudo e tudo em Deus, né? Então, Fred agora terminou a frase.
É exatamente isso. Ele aquilo serve a Deus no mundo. O mundo não é antagônico para Inácio, é criado. Né? É criado. Talvez, né, irmão? Talvez aquilo que ele aproveitou esse contexto de uma carta apenas para lembrar ao amigo que ele lembrava dele, né? Para mostrar esse caminho e tratando de assuntos cotidianos, corriqueiros, né? Ele aproveitou para servir a Deus com toda essa catequese que ele fez. Então, assim, dentro do mundo, ele falou das coisas do alto. Então, talvez essa seja uma resposta que essa carta nos dê, né, respondendo essa pergunta da Lília, possivelmente. E é uma leitura muito boa, Fred. Por quê? Porque aqui Santo Inácio tanto fala de coisas espirituais quanto de coisas materiais, mesclado no mesmo canto. Né? Ele diz, quero falar do cotidiano, da casa, do teto, do chão, do que estamos comendo, de como está a nossa saúde, e quando vê, está falando das coisas de Deus. Aí volta para as coisas do mundo, e as coisas de Deus e as coisas do mundo, e tem um momento que isso vibra com a mesma vibração. E ele já não faz mais diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, porque, como disse o Fred, ele vai acabar fazendo a gente poder viver, ver Deus, sentir Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Isso é tão interessante que eu queria só deixar um detalhe. O que acontece? Quando Inácio fala ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus, não nos enganemos, não é ver do mesmo modo. Deus não está presente em mim como está presente numa pedra. Não está presente em mim como está presente num passarinho. E por que eu digo isso? Por causa da contemplação para alcançar amor, exercício 230. Inácio fala das presenças de Deus na criação. O exercício 230 menciona justamente isso. Deus dá a uns o existir. Uma pedra existe. A outros o existir e o vegetar, as plantas. Então a pedra existe, mas não vegeta. Ela não cresce, ela não se coliga com o seu ecossistema, ela não pega nutrientes e vive. É uma pedra. Como vive uma planta, como vive uma árvore. Então Deus está presente na pedra pelo existir, mas aí está presente na planta pelo vegetar. E está presente nos animais, nem é planta, nem é planta, nem é pedra, está presente nos animais pelo sentido, pelo sensível, porque os animais sentem fisicamente. E está presente no ser humano pelo entendimento. Então, nesse sentido, o ser humano existe, como uma pedra existe, vegeta, porque crescemos, como uma planta, sentimos, como os demais animais, fisicamente, mas o entendimento que temos, nem a pedra, nem o cachorro, o passarinho, nem a árvore tem. Só nós. E nosso telencéfalo altamente desenvolvido prova isso. E os nossos lóbulos todos aqui, as sinapses que fazemos provam isso. Tem alguns animais que são muito parecidos nos seus neurônios, nas sinapses, na constituição cerebral, mas nunca igual. Então, sim, que somos os cuidadores de toda a demais criação. Somos os cuidadores porque estamos nesse lugar em que Deus nos colocou, com o ser, com o vegetar, com o sentir e com o entender. Tudo junto de uma vez só. Não fez isso por mais ninguém. E é por isso que o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Nenhum outro ser criado na face da terra consegue fazer isso. Só o ser humano. Então é importantíssima essa parte que Inácio diz, ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Mas não do mesmo modo e na mesma intensidade. Porque assim dispôs nosso Senhor, que a gente tivesse aí nesse topo da criação para cuidar. Então que bom que isso foi colocado. E eu penso que a gente vai ficar devendo um pouco parte do bilhete e parte da notícia, porque a carta sendo curta, a gente ia fazê-la em menos de 1h30, mas são 9h25 no meu relógio. E não convém que a gente em 5 minutinhos corra com a notícia e corra com o bilhete. Mas eu queria só fazer a menção seguinte. Estamos já na página 59, é o segundo arquivo enviado a vocês. O bilhete acrescentado a breve nota família em Loyola. Queria dizer que Santo Inácio, nesse bilhete, fala de sua ordenação sacerdotal. Lembra lá que em 37, Inácio já era sacerdote, e a ordenação sacerdotal dele, ele demorou 2 anos para poder fazer a primeira missa, porque ele esperou 2 anos para ir para Jerusalém, e não conseguiu ir, porque a guerra não terminava lá e ele não foi com os companheiros. Então, lembra que eu disse que ele ficou 2 anos lá no mosteiro? Como base, né? Ele saía, voltava. Mas a base dele era aquele mosteiro.
E nisso, então, já estamos no bilhete que é de 2 de fevereiro de 1539. E agora ele já está em Roma. Não está mais em Vicenza, lá no norte. Está em Roma, região central. Então, esse bilhete é uma complementariedade, no meu entender, por isso eu destaquei ele aqui, daquela carta em que 2 anos depois, Inácio celebra a primeira missa em Roma. Ainda não está fundada a companhia. Veja vocês, não chegamos ainda ao Inácio fundador da Companhia de Jesus. Ele só funda em 1540 e depois é confirmado em 1550. Então, em 1539, ele está deliberando com os primeiros companheiros se vão ficar juntos ou separados. Padres já são, mas vão ser padres juntos? E sendo padres juntos, vai ter um superior entre eles? Tudo isso eles estão discernindo. Hoje é fácil, que a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas na época, para eles, foi duro, descobrir o que Deus queria deles, que não era Jerusalém. E nesse sentido, então, esse bilhete diz isso. Inácio falando para a família da sua primeira missa. Olha que bonito. Para que a gente possa rezar as nossas primeiras vezes. Primeira vez que a gente se apaixonou. Primeira vez que a gente conquistou algo muito importante. Primeira vez que a gente se decepcionou fortemente. Né? Não são só coisas boas. Né? Então, nesse sentido, trazer as primeiras vezes. Assim como Inácio aqui fala para sua família a primeira missa que ele celebrou. Não foi em Jerusalém, mas foi no altar de Santa Maria Maior, onde estava a manjedoura do menino Jesus, né? A crença na época é que a manjedoura foi encontrada, né? E foi levada para Roma. E Inácio celebrou junto ao menino Jesus, de novo a dimensão da encarnação, né? A kênose de Deus que se faz homem, né? Inácio muito presente nisso. E Inácio não celebra junto ao crucificado, não celebra junto a Jesus que multiplica pães e peixes, celebra junto a um menino, uma criança, né? A um menino Deus. E aí isso é o que diz esse bilhete. E tem muito mais, a gente pode voltar no próximo encontro, talvez, ou em algum outro encontro mais oportuno, tinha boas considerações sobre isso. E a notícia que ele coloca é da carta sobre a aprovação da Companhia de Jesus. Vê que o bilhete é de fevereiro de 39, mas vejam que a notícia é de setembro de 39. Em setembro de 39, Inácio manda um bilhetinho, uma notícia à sua família, só esse trechinho, esse parágrafo. E ele manda para sua família dizendo: o Papa aprovou que nós ficássemos juntos como companheiros, que nós fizéssemos uma ordem religiosa. Isso não era pouca coisa. Em tempos de luta, de fé, né? De unidade na fé, uma nova ordem surgindo, era muita coisa. E Inácio alcançou essa graça. E o Papa Paulo III, em 1540, vai confirmar o que em 1539 Inácio manda mensagem para a família. E aí eu queria que a gente fizesse esse exercício dessa notícia. Se o primeiro é imaginar as nossas primeiras vezes e rezar sobre isso, né? com o bilhete que está, primeira missa de Inácio, 2 anos de espera para celebrá-la, né? Poderia ter celebrado no primeiro dia de padre. 2 anos esperando, com muito desejo, mas não o fez, até que ele se convenceu de que não ia a Jerusalém. E então celebrou-a junto à manjedoura do menino Jesus em Roma. Jerusalém veio até ele, né? Ele não foi até Jerusalém. E a notícia é essa, de que Inácio diz: estou feliz, porque o Papa aprovou que vamos fundar uma ordem. Sabe o que eu imagino? Essa notícia chegando lá para a família dele, a família diz: tá bom, parabéns, que bom. Mas tá, vamos continuar agora a nossa vida. Vamos continuar aqui cozinhando, cuidando dos cavalos, limpando a casa, né? Guerreando. Ou seja, era a notícia para Inácio maravilhosa. Mas a família dele não vibrou como ele. A família dele não se empolgou como ele. Né? Era uma notícia para Inácio e ele achou que a família também poderia ter essa coisa maravilhosa. E, na verdade, na minha leitura, a família se alegrou. Mas não tanto quanto Inácio imaginava que seria. Ou seja, a notícia era tão boa que a família não alcançou o quão boa era essa notícia para ele e para todos os depois, né? Tanto é que hoje a gente lembra da família de Inácio não é pelos irmãos dele, não é pelo pai dele, não é pelos sobrinhos ou netos, ou sobrinhos netos dele. Hein? A gente lembra da família Loyola por Inácio. É aí que a família Loyola, que a casa de Loyola ganhou o nome, por Inácio, não pelos demais, no mundo. E nisso a família não se alegrou tanto quanto Inácio. Então, eu queria deixar também essa matéria para a gente ir meditando, né? O quanto, às vezes, uma notícia espiritual, uma notícia iluminadora para nós é tão gigante
e a gente conta outros e eles não se empolgam como a gente, né? Mas que não nos impeçamos de dizer, né? A gente não diz para o outro se empolgar, a gente diz porque estamos empolgados. Senão a gente não evangelizava direito, viu? A gente não evangelizava bem, né? Não fazia o evangelho direto, como eu estou falando. Não é porque o outro vai ou não receber essa mensagem e se alegrar. É porque eu não consigo guardar. É algo tão bom que tem que ser dito. Foi o que Inácio viveu aqui, ao meu ver, nessa notícia que ele dá à família sobre a aprovação da companhia. É tão bom que eu não quero guardar para mim, não posso. Mesmo que os outros não recebam bem ou não recebam tanto, mas eu não posso guardar para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente termina com os comentários que surgiram aqui ainda da Lívia, da Nina e da Débora. E a gente encerra, então, esse nosso belíssimo encontro do Projeto Noites Inacianas, tão vivamente, né, contemplado nesse momento, com tudo que vocês também fizeram dele. Fred? A Lívia, ela chama atenção para esse olhar misericordioso de Inácio sobre a criação, sobre as coisas. A Nina pergunta a respeito de qual exercício, aquele que eu até respondi aqui, Tomei a Liberdade, 230 e seguinte. E a Débora, ela chama a atenção para esse pedido que Inácio nos faz, tanto nessa carta quanto nos exercícios dele, dessa cristificação, que ele pede que a gente conduza a nossa vida para isso, né? Que ela coloca aqui que Santo Inácio nos inspira a buscar a Cristo e perceber o que há em nossa volta de uma forma diferente. Este é o exercício que tenho buscado realizar o dia a dia na minha vida e confesso a todos que aqui estão, como tem sido transformador, essa cristificação da vida dela, e assim o é também para todos. E depois ela agradece a iniciativa do CIAS, pois são momentos orantes e de partilha como este, que o Senhor usa os seus filhos como instrumento e realiza de uma forma surpreendente suas obras. A Marinalva Cardoso, momento de muita iluminação, irmã Epifânia, Lília. Obrigado ao CIS do Piauí pela organização, gratidão a todos. A Elisinete novamente agradece por esse momento tão maravilhoso. Eu acho que... Amém. Então, agradecer também muito a vocês, né, que continuaram nessa 1h30 conosco, fazendo com que a gente possa mais amar e servir. Por isso, então, encerremos essa nossa edição do Projeto Noites Inacianas com a alegria do coração de termos estudado, meditado, contemplado, levado para a vida algo que era de Inácio, que é de Jesus e que pode ser nosso. Ir às fontes para beber do próprio poço. Peçamos, então, que nosso anjo da guarda nos continue ajudando, protegendo, iluminando, guiando, e que ele, como enviado de Deus, né, invisível, já que acreditamos também nas coisas visíveis e invisíveis, colocar para nós que o nosso anjo da guarda continue nos abençoando, protegendo em nome de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. É uma oração de infância, uma oração de mãe para filho, né? Oração que a gente aprende de criança e que nunca deve deixar, porque o reino do céu é como os que são como crianças. Rezemos sempre aqueles que nos cuidam, aos anjos em nossa vida, como rezamos ao nosso anjo da guarda agora, e que sejamos anjos na vida uns dos outros, como Deus o pede e quer, né? Com bondade, com sabedoria e com poder de servir. Não queramos outro poder senão de servir. Gratidão a todos vocês, Deus nos abençoe. Encerramos então essa nossa edição do Projeto Noites Inacianas do mês de agosto de 2021 pelo CIAS Teresina. Até a próxima. Fiquem muito bem. Tchau, tchau.